Fala galera, meu nome é Matheus e eu espero que vocês estejam todos bem. Esse aqui é mais um vídeo aqui no nosso canal. No último vídeo a gente falou um pouco sobre o PPPoE e como que ele funciona. No vídeo de hoje a gente vai demonstrar um pouquinho sobre configurações de PPPoE Server e clientes PPPoE e a gente vai fazer isso tudo em roteadores Cisco. Eu separei aqui uma topologia dentro do IVNG, onde eu coloquei alguns roteadores da Cisco. Aqui em cima eu coloquei um concentrador PPPoE, que vai ser nosso exemplo de concentrador. Eu botei o nome dele de BHAIS, Broadband Remote Access Server. As operadoras chamam ele muito assim, ou simplesmente concentrador PPPoE. E aqui embaixo eu coloquei alguns clientes, alguns roteadores Cisco que servirão como nossos clientes para o nosso concentrador. Esse switch aqui está aí só para representar uma conexão de camada 2 entre o nosso concentrador e o nosso cliente, tá bom? Esse switch poderia ser a mesma coisa que uma OLT GPON, uma OLT EPON, um switch que conecta uma infra de rádio e assim por diante. Então ele está aí somente para a gente simular essa camada 2, tá bom? Bom, eu deixei as configurações dos nossos roteadores todas prontas para a gente poder melhorar a dinâmica desse vídeo, tá bom? Então aqui está as configurações do nosso concentrador. A gente começa falando sobre a configuração de hostname, usuário e senha para acesso remoto, PPP, Telnet e SSH. E a gente poderia colocar as configurações de AAA aqui, o Authentication, o Authorization e o Account. Só que a gente não tem aqui um servidor Radius na topologia para autenticar nossos clientes. Talvez num vídeo futuro a gente consiga melhorar esse lab aí, é uma promessa. Então, como o intuito desse vídeo é apenas demonstrar as configurações de PPPoE, eu defini nossos usuários localmente mesmo. Então, nossos clientes vão usar nosso próprio concentrador como autenticador, etc, etc. Então eu defini o cliente 1 e o password 1 para o nosso cliente 1, cliente 2 e senha cliente 2, cliente 3 com a senha cliente 3, e eu poderia definir alguns aqui. Se a gente tiver muitos clientes, é claro que é sempre recomendável a gente colocar um servidor Radius para que isso esteja fora das configurações do nosso BHAIS. Aqui embaixo a gente começa as configurações do nosso servidor PPPoE com o comando BBA Group, Broadband Access Group, e dentro dele a gente faz as definições da interface virtual que é associada ao nosso concentrador, o limite máximo de sessões que esse servidor vai suportar, o nome dele. E aqui eu falo que cada sessão vai permitir somente um endereço MAC e cada VLAN vai ter um limite máximo de 1024 sessões. Eu posso ter duas VLANs com 1024 cada uma, posso ter 3 com 1024 cada uma, desde que eu respeite o limite máximo de 6.000 sessões do nosso concentrador. Aqui a gente definiu uma interface virtual. Essa interface virtual é a interface no qual os clientes vão usar de referência para se conectar ao nosso concentrador. E dentro dessa interface virtual que a gente põe os parâmetros como MTU, pool de endereços para os nossos clientes, endereçamento IP, autenticação, esse tipo de coisa. Só que antes da gente configurar ela, a gente vai definir aqui uma interface loopback 100 com endereço 100.6401/32.255.255.255 e um pool de endereços chamado pool PPPoE pool na faixa 100.6402 até 100.64.255.255. Esse é o endereço de CGNAT, definido na RFC 6598. Se você tiver um pouco de curiosidade sobre esse endereço, você pode pesquisar, eu vou deixar aqui embaixo nas referências. E a gente já pode começar as configurações da interface virtual. Na interface virtual, eu começo definindo o MTU de 1492. Esse valor se deve porque a referência considera o MTU máximo de uma interface Ethernet de 1500 bytes e o PPP toma 2 bytes e o PPPoE toma 6 bytes. Se a gente fizer essa subtração de bits
1.500 da Ethernet, 2 do PPP, 6 do PPPoE, a gente chega nesse valor de 1.492. Aqui embaixo, eu estou falando que essa interface virtual vai pegar o endereço IP da nossa interface Loopback 100. Então, a interface virtual vai ter o endereço da nossa Loopback 100 e os nossos clientes vão receber o pool dentro da faixa que a gente definiu aqui em cima no PPPoE pool. E eu estou informando que o nosso concentrador vai se autenticar com seus clientes via SHAP, ou seja, os clientes vão autenticar no concentrador via autenticação SHAP. Aqui embaixo são as definições de subinterface. Eu defini uma subinterface 99 para gerência, só para controlar uma switch, e uma interface de fluxo PPPoE, que é a subinterface 100. Ela que a gente justamente habilita o PPPoE. A gente habilita o PPPoE através do PPPoE Enable Group Global. Aqui embaixo são basicamente as definições de acesso remoto, como SSH e Telnet. Bom, a gente termina as configurações do concentrador aqui. A gente já pode falar um pouco sobre as configurações do client. Aqui no cliente, vocês podem perceber que as configurações são bastante simples em comparação às configurações do concentrador. A gente começa com as definições de hostname e usuário e senha para acesso remoto, novamente. E na subinterface 100, que a gente cria um Layer 2 com o concentrador, a gente habilita o protocolo aqui, através do mesmo comando que a gente usou lá em cima no nosso concentrador, no PPPoE Enable Group Global. E aqui embaixo a gente define uma interface dialer associada à subinterface 100. Essa interface dialer1 é a interface discadora, é a interface que faz a discagem PPPoE do nosso cliente. Aqui a gente define dentro dessa interface um MTU de 1492. A gente informa que essa interface vai negociar o endereço IP dela com o concentrador e o encapsulamento dela vai ser via PPP. E aqui embaixo a gente faz o processo de autenticação definindo um usuário e uma senha para o nosso cliente, que já está pré-configurado no nosso concentrador. Aqui embaixo a gente define uma rota default saindo pela interface discadora e as configurações de acesso remoto. A gente pode fazer aqui agora é simplesmente copiar e colar essas configurações nos nossos carinhas aqui. Então vamos entrar lá no concentrador. Eles já estão todos resetados, como vocês podem ver. Então, o nosso concentrador, a gente vai copiar, colar, na verdade, né, as configurações que a gente acabou de mostrar aqui. Agora vamos para o lado do cliente. A gente só vai configurar o cliente 1 e o servidor por enquanto, tá? Então, a gente configura aqui, copiando as configurações. E a gente já pode ver que tem algumas interfaces subindo aqui. Virtual Profile Dialer 1. Se a gente olhar lá no concentrador, provavelmente a gente já vai ver que tem alguém conectado. E o primeiro comando que a gente pode validar isso é o show ppp all. Esse comando demonstra todas as conexões PPP que esse cara tem. Se a gente tivesse 10 conexões, demonstrariam as 10 conexões aqui pelo output. Como a gente só tem uma, ele só vai demonstrar essa. Então, esse output demonstra o nome de usuário do nosso cara, o endereço IP que o cliente 1 recebeu. Aqui demonstra as conexões de PPP, LCP, autenticação, IPCP e a interface associada a ele. Como geralmente a gente não tem somente um usuário conectado no nosso concentrador, e a gente tem vários usuários, a gente pode simplesmente selecionar somente um, através do comando show subscriber, session, username, e a gente coloca aqui o nome do usuário, cliente 1.
Esse comando demonstra o número da sessão dele, o usuário que é, o tipo de cliente que ele é, ou seja, ele é um cliente PPPoE, e ele está ativo há 1 minuto e 17 segundos. E aqui a interface virtual que está associada a esse cliente. Se a gente analisar essa interface, ele mostra que essa interface está app, que tem o usuário cliente 1, com esse endereço IP, o MRU, o Máximo Receiving Unit, de 1492, o endereço IP do nosso concentrador e o endereço IP do nosso cliente remoto. A gente pode fazer um teste validando a comunicação através de um simples ping. A gente pode ver que está funcionando normalmente. A gente pode validar também no lado do cliente PPPoE. A gente pode ver aqui show PPP all. Pode ver que ele está conectado ao BHAIS ESP01, que é o hostname do nosso concentrador, com esse endereço IP que o nosso concentrador tem nessa interface. Se a gente analisar a interface, demonstra o hostname, o endereço do PI remoto, aqui o nosso endereço, o endereço do nosso concentrador novamente. Se a gente quiser ver qual endereço IP a gente recebeu, simplesmente um show IP interface brief, ele mostra aqui que a gente recebeu o 6402, tá bom? Então, nossas configurações funcionaram corretamente, a gente pôde validar aqui através dos outputs, mas a gente pode brincar um pouco mais aqui com o protocolo. No último vídeo, a gente falou um pouco sobre o processo de negociação do PPPoE, na primeira fase do protocolo. A gente pode demonstrar isso aqui fazendo um output desses pacotes. Então, a gente vai fazer um debug, PPPoE packets, e agora a gente vai fazer uma limpeza na nossa conexão, ou seja, eu vou desconectar o meu usuário cliente 1. Um clear subscriber session username cliente 1. E vamos ver o que vai acontecer. Vocês podem ver que quando eu apertei Enter após o clear, logo em seguida o nosso concentrador encaminhou uma mensagem. Essa mensagem é o PADT, o PPPoE Active Discovery Terminate. Esse pacote ele pode ser encaminhado tanto pelo concentrador quanto pelo host e ele indica que a sessão PPPoE está terminada. Então, quando ele recebe, ou o concentrador ou o host recebe esse pacote, ele simplesmente finaliza a conexão PPPoE. Então, se a gente finalizou essa conexão PPPoE, provavelmente o host vai tentar conectar de novo ao nosso concentrador. E é isso que a gente pode ver aqui, os 4 estágios do processo de discovery novamente. Primeiro, o host encaminha um PADI, o Active Discovery Initiation, com endereço MAC destino em broadcast, na tentativa de encontrar um servidor ativo. O concentrador recebe esse pacote e encaminha como resposta um PADO, o Discovery Offer, porém com endereço de unicast, ou seja, somente o nosso host vai receber esse pacote. O host, por sua vez, responde com PADR e, por fim, o nosso concentrador faz a Session Confirmation com PADS. Após isso, inicia-se o processo da PPPoE Session. E é por isso que a gente não vê mais nenhum pacote chegando aqui no nosso concentrador, porque iniciou-se o outro processo do PPPoE e, como a gente viu que ocorreu tudo bem, provavelmente a gente vai ver algum usuário conectado. Então, cliente 1 novamente, com esse endereço IP e nessa interface. Beleza? Vamos agora, só para efeito de demonstração, configurar o nosso cliente 2 também. A gente cola aqui
o cliente 3 também. E se a gente olhar no servidor PPPoE, com o mesmo comando que a gente tinha mencionado antes, ele demonstra todas as conexões ativas no nosso concentrador. O cliente 3, o cliente 2, o cliente 1 e os endereços IP que eles receberam e as interfaces associadas. Bom, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e valeu!